Então, gente, nós já vimos o Covid-19 como sendo um ponto de mutação, uma pandemia que, a partir dela, a Terra, o mundo, o planeta não vai funcionar da mesma maneira. A gente atravessou esse hexagrama todo e a gente chegou nas nuances energéticas dele. A gente viu que ele, na verdade, para que a gente se encaminhe para que uma coisa floresça a partir daí, a gente tem que chegar, conforme a gente mexeu com o texto do Lacan, das séries marcovianas do acaso, numa situação que desse mais, menos, 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 a gente vai chegar no mais, menos, 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 que vem a ser o hexagrama a paz. A gente, quando estava estudando o ponto de mutação, o retorno, o ponto de mutação, ele tem um terceiro nome que o Wilhelm vai usar, retorno, ponto de mutação, ou eu tenho um outro nome, ponto de transição. A gente já viu que no céu anterior dele, quer dizer, por trás de tudo, estava um hexagrama chamado A Família, que é o 37. E esse hexagrama, a família, ele diz o céu anterior do retorno, do ponto de mutação, o céu anterior de tudo isso que a gente está vendo, dessa grande mudança, sendo a família, que é um dos hexagramas do I Ching, vocês vão ver agora como é que funciona, implica num acordo e em laços íntimos de convívio que proporcionam elos formados na interioridade de um lar comum. Todo o planeta está envolvido. A família fundamenta as origens e as futuras gerações que se vão desdobrando no seu seio. Bom, então nós hoje vamos ver o hexagrama 37, a família. E aí eu vou criar dentro do mundo psi uma série taoísta. Vamos começar pela família. E o símbolo que eu botei do mundo psi, eu botei em cima dele a arte da guerra, a arte da paz. A arte da guerra, a arte da paz, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, ele vai ter uma carinha diferente em cima do desenho do símbolo do mundo psi. E a gente vai ver esse hexagrama, que é o 37. Ele está por trás do ponto de mutação. Olha só, ele é o céu anterior. Ele tem uma reta, pontos de mutação vocês lembram, né? É uma reta e todas quebradas. Ele não, ele tem uma reta e uma quebrada e outra reta. Isso aqui vai formar o fogo. E acima dele ele tem uma quebrada e duas retas, que vai formar a madeira ou o vento. Então, esses dois trigramas, né? Embaixo o fogo, e em cima o vento e a madeira, é que vão fazer o Jiren, que é chamado a família, é chamado pessoas que constituem uma família, é chamado lar, é chamado membros de um clã e simplesmente a palavra família.
eu vou continuar da mesma maneira que eu trabalhava, começando pela Laíde, porque o texto é bonito e ela é a tradutora do Wilhelm para o nosso português. Ela sabia chinês e alemão, já falei dela para vocês. Eu conhecia a Laíde pessoalmente. Nome e dinâmica. À esquerda, o signo do ser humano, ao lado do desenho de um porco, embaixo de um teto. Símbolo do ser humano ao lado de um porco, embaixo de um teto. Transmite a ideia do sustento dos seus moradores, assim como a oferenda que une os clãs aparentados na celebração dos cultos ancestrais. A nossa terra precisava garantir o sustento dos seus moradores. Nós estávamos numa situação, já tinha tido o Acordo de Paris, a gente já estava numa situação que a gente está vendo os movimentos de rua reivindicando que a opressão seja excluída do mundo, reivindicando que todas as pessoas possam ser albergadas pela terra e não excluídas e impossibilitadas de viver na terra. A família, enquanto base da organização humana, inclui os que convivem embaixo de um mesmo teto, formando um grupo harmonioso. O traço de união é constituído por todos os que compartem um legado ou um interesse comum. Mais do que uma família, o termo gia se refere também a uma confraria ou corporação, a uma escola, a um partido ou a uma equipe. Certas associações são mais importantes do que os laços de sangue. Tudo isso está em jogo no céu anterior do ponto de mutação que a gente acabou de passar e que a gente está passando, né? Aliás, a gente ainda está passando, né? Lisboa teve que de novo entrar no isolamento social. A gente ainda está vivendo esse tumulto do ponto de mutação. No interior de uma família, o ser humano faz as suas primeiras experiências e nela despertam os seus primeiros afetos. Tanto é na família de sangue, como às vezes em famílias do tipo uma confraria, de fato. Você vai passar por experiências de fraternidade, né? O mundo nela reproduzido como embrião ensina a caminhar. Por exemplo, quem já fez essa experiência de recolhimento para poder entrar numa determinada confraria e fazer parte de um outro grupo, tem esse recolhimento, onde você vai, a partir dali, aprender a caminhar de uma outra maneira. Seja numa barca de candomblé ou num grupo de maçonaria, ou em outros lugares. O eixo da família chinesa é o respeito aos mais velhos, com seu lastro de contribuição para o bem-estar de todos os seus membros. Essa noção também se repete em confrarias maçônicas, essa noção também se repete entre os índios. Os ancestrais representam os fundamentos sobre os quais se erige uma comunhão de interesses.
Então, são pilares, como numa construção, são as sapatas lá embaixo que firmam aquele edifício que vai subir. Ao soprar o fogo, o vento ou a madeira mantém a chama acesa e sugere um núcleo caloroso e acolhedor, um centro energético a infundir harmonia a todos os seus participantes, a espalhar o calor. O fogo interno representa afeto e lucidez, como a chama que arde em amor e aconchego dentro do lar. Então, o que está por trás de toda essa necessidade que chegou a levar esse ponto de mutação, por um lado, é aquele desabamento que vocês viram. Por outro, no fundo de tudo isso, está essa necessidade da gente fazer uma recuperação de quê? Da família. Neste sentido, que não só é a família de sangue, é a família como aquele lugar onde você aprende as normas de respeito, de sobrevivência, de hierarquia, de coisas que levam ao bem e a comunhão, a sobrevivência, ao aconchego. A Terra é um lugar para ser aconchegante para a gente e não para ser o inferno que estava sendo. Tá? Terminando aqui, esse é o primeiro pedacinho da família, que é o céu anterior do ponto de mutação. Tá bom? O desenho é esse e a imagem é essa aqui. O fogo e isso aqui tanto pode ser madeira como vento. A gente depois vai passar o fogo em chinês se chama Li, eu já falei isso para vocês. E a madeira, o vento, a suavidade se chama Su. O fogo é o que adere, né? A função dele é aderir. E a madeira, o vento é a suavidade, tá? Então, é este jogo de aderir com a suavidade é que traz esse ambiente harmonioso para sobrevivência da gente num ambiente que nós vamos chamar de família, mas que é mais abrangente, conforme vocês ouviram. Ficamos por aqui.